Coisas de Deus não são naturais, não se entende pela lógica humana, nem pela razão. As pessoas querem buscar explicações e entender certas coisas, ou julgam bastante as coisas, mas elas não entendem o agir de Deus. Elas não conhecem a Deus. E verdadeiramente, nós partiremos deste mundo sem conhecer Deus totalmente, plenamente, a sua essência, e entender todos os mistérios, os quais a Bíblia diz que são revelados para Deus. Alguns mistérios que não são revelados para nós. Então, nem tudo é revelado ao ser humano. E eu quero te mostrar que as coisas não são naturais. Você vai falar, mas você quer me confundir? Não, não quero te confundir. Eu quero te mostrar que a Bíblia não é para quem quer interpretar as coisas com a lógica humana e quer entender tudo e o porquê. Eu mesmo passei por muitas coisas que eu queria entender o porquê. Hoje estou com paz e alegria em meu coração diante de algo que se tornou um grande desafio para mim, porque uma pessoa foi bem clara a me dizer: vão zombar de você, vão dar risada, vão te criticar, não vão te ouvir. A primeira vez que eu entreguei palavras de Deus para uma igreja a igreja que eu cresci, o Espírito Santo me avisou que as pessoas que estavam ali não me ouviriam. E assim foi, não me ouviram. Então, o que acontece? Glória a Deus, aleluia. Quando você vai meditar nos profetas da Bíblia, Deus falando para Jeremias que não ouviriam, falando para Ezequiel que não ouviriam Ezequiel, e Deus fazendo, e os seus profetas sofrendo perseguições. E hoje nós olhamos os profetas, os profetas que são chamados de profetas hoje, que só entregam profecia boa. Se há alguém pecado na igreja, né, que está ali usando uma máscara, enganando, ninguém revela, ninguém fala nada. Aí esses que se dizem, né, que fazem, que acontece, mas por quê? O Espírito Santo não revela a eles aquilo que é necessário para ser tirado do meio. Então, as coisas de Deus é mistério, você quer ver? Se você lê Ezequiel, quando Deus manda ele comer a comida dele com bolo de cevada e assar a comida dele em cima de excremento humano, sim, sobre excremento humano, aquilo ali na nossa cabeça não tem como entender. Não tem como entender. E as pessoas que lerem, por isso que existem pessoas que são ateus, porque eles querem entender tudo pela lógica humana e não entendem. Quando Ezequiel ali tem que fazer várias coisas, deitar, pegar um tijolo, ali no contexto desse capítulo que fala do excremento humano. E é assim, as coisas que você não entende, você lê, por que isso? Você não entende. Então, as coisas de Deus não se discernem de forma natural, lógica, não, de maneira alguma. Aí Ezequiel até clama e diz assim: mas Senhor, eu nunca comi coisa abominável, isso, aquilo, aquilo. E aí Deus muda ali, fala para ele usar excremento de boi. Mas mesmo assim, entende? Mas quem somos nós? Criaturas que foram feitas do barro para questionar o Criador, o que ele faz, o que deixa de fazer, o que ele não faz, ou o que ele faz, o que ele manda, o que ele pede, ou o que determina. Nós somos apenas instrumento nas mãos dele e usa cada um da forma que ele quer, independente do que o outro diz ou pensa ou acha. E nós vemos também quando tem a parte de Jeremias, que ele vai para o Egito, Deus fala que vai cuidar dele, mas quando nós vamos estudar teologia ou história, a gente lê que Jeremias foi morto no Egito, e a gente foi morto, no Egito. E Isaías foi cerrado ao meio, diz a história. Então, isso é para entender humanamente? Não. Sansão não podia se envolver com mulheres do povo inimigo, mas quando ele se envolve com aquela mulher filisteia para se casar com ela, a primeira, não se falando de Dalila, a Bíblia vai dizer que os pais, né, não concordaram, porque realmente era uma lei que tinha, determinava isso, que não podia se casar com mulheres estrangeiras. E o que aconteceu? Aconteceu que na Bíblia fala que os pais de Sansão não entendiam que isso era da parte de Deus, que era Deus que estava conduzindo ele para fazer isso. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida dele e o conduziu para fazer aquilo. Agora, quem sou eu para questionar? Na lógica humana, um homem sobreviver dentro da barriga de um peixe grande por 3 dias, 3 noites, depois ser vomitado na praia,
impossível aos olhos humanos? Como entender? Sansão tinha uma força sobrenatural? Como entender? Vocês entendem? Certa vez o Senhor permitiu que um espírito mentiroso, o Senhor estava querendo fazer algo em relação ao rei Acabe, e aí ele está ali diante dos anjos conversando, até que um espírito fala, eu já sei como nós vamos fazer, eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. Todos os profetas de quem? Os profetas de Deus. Vocês entenderam? Os profetas de Deus, e Deus diz, vai! Vai! E os profetas de Deus tudo diz para Acabe que ele podia ir, que ia ter vitória na guerra, mas depois que rei Acabe, é considerado por outro rei lá para procurar outro profeta, aí Deus permitiu que o outro profeta ainda disse e contou tudo isso que aconteceu, né? Isso que eu acabei de falar do espírito mentiroso, estavam lá os profetas que Deus enviou, falou, vai. A história de Jó, um homem íntegro, reto, e o inimigo vai lá, conversa com Deus, e Deus fala, vai, toca. Quem somos nós para questionar? Alguns dizem, por que Deus, sabendo que o pecado existe no mundo, então porque criou o homem, a mulher, se ele sabe todas as coisas, ele sabia que o pecado ia entrar no mundo? Quem somos nós para questionar essas coisas? A Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e as coisas de Deus são loucura para os que perecem. E eu mesma cheguei a um ponto hoje, diante de algo que Deus me pediu para fazer, algo que eu fiz, e Deus usou pessoas para confirmar. E outras pessoas falaram, e uma pessoa também veio até mim e falou, Letícia, tudo que Deus entregou, visão, sonho, tudo vem do Senhor. Mas aí quando eu olho outras coisas de outras pessoas, doutrinas, igrejas, se eu for olhar, eu vou falar, mas peraí, tem algo errado em tudo isso. Então, eu vou olhar com os olhos humanos, se eu for olhar com a razão, com a lógica, eu vou achar que tudo, absolutamente tudo é loucura e todos estão loucos. Vocês entendem? Então, as coisas de Deus discernem espiritualmente. As coisas de Deus são loucura para os que perecem, mas não é jumenta falando. Uma jumenta falando. A ciência não vai explicar isso. Então, o que nós devemos fazer? Acima de tudo, a Bíblia é a maior revelação. Confira tudo na Bíblia. Não fique com aquilo que você já aprendeu. Isso é suficiente, eu aprendi assim, tá errado. Não, mas confere. Lê um pouco aqui, um pouquinho. Se tiver uma dúvida, continue estudando, meditando. Pesquisa, mas confira. Porque até hoje, pesquisa. Se você pesquisar uma coisa, tem nos dois lados. Combatendo e confirmando. Então, o mundo tá desse jeito. Se não for o Espírito Santo na nossa vida e nós clamamos a misericórdia de Deus, a graça dele, nós estamos perdidos. Essa é a verdade. Então, nós devemos o quê? Obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, buscar entender a vontade dele, ser honesto, praticar as boas obras, amar o nosso irmão, não julgar, não condenar, obedecer a Deus e vivendo. Independente do que pensam de nós, do que acreditam, do que dizem, vivendo, acreditando que se nós estamos sinceramente buscando o Senhor, Ele vai nos revelar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada com Ele, revelar através da própria palavra, na própria palavra. Os versículos nós conferimos, igual os bereanos. E ainda que nós, pela lógica humana, não venhamos entender algumas coisas, o tempo de Deus se explica e se resolve tudo. É essa palavra que eu tinha. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.